Olá pessoal, desculpa a demora, vamos direto para as atividades aí do mês de outubro. Atividade referente à página 153 do conteúdo Equações do primeiro grau com incógnita. Bom pessoal, no conteúdo passado nós chegamos a ver o conceito de variável, né? Que quando você tem um tipo de equação, por exemplo, y igual a 2a mais 1. Vamos botar assim. Você tem 2a mais 1. O valor dessa continha aqui vai depender do valor de a. Então, se você substituir esse a pelo número 0, essa continha aqui vai valer 0. Se você botar o valor de a como sendo 1, essa continha aqui vai valer 3. Se você botar o valor de a igual a 2, substituindo aqui, fica 2 vezes 2 mais 1 igual a 5. Então, esse a bem aqui, ele é uma variável, porque ele pode ser substituído por qualquer valor, tá? Então, ele não tem um valor definido. Já nesse conteúdo que a gente está estudando, quando a gente está estudando equações, a gente tem que essas letrinhas vão se chamar incógnitas. Por quê? Porque incógnita é um valor definido, é um valor bem definido, que a gente tem que buscar, através de artifícios matemáticos, encontrar esse valor, esse resultado. Por exemplo, se essa equaçãozinha bem aqui, 2a com mais 1 fosse igual a 5, qual seria o valor de a? Lembrando que quando a gente tem um número e uma letra assim juntinhas, mas não tem nenhum sinal entre elas, é porque ali existe uma multiplicação. Mas para ficar bem visível que aqui é uma multiplicação, vou colocar esse pontinho, que é o sinal de multiplicação. Então, 2 vezes a com mais 1 é igual a 5. Isso aí a gente poderia fazer por substituição. E a gente ia encontrar o valor referente a a. Se substituísse o a pelo 0, essa continha aqui ia dar 5? Não. Se substituísse esse a pelo número 1, essa continha aqui ia dar 5? Não. Se substituísse o a aqui pelo número 2, essa continha ia dar 5? Sim. Então, o valor da incógnita a é o número 2. Tá? Mas fazer por substituição é muito complicado, porque existem certas equações que são um pouco mais trabalhosas e talvez você não encontrasse esse resultado tão rápido. Então a gente usa certos artifícios matemáticos. Que são esses artifícios? Vimos que a equação é como se fosse uma balança. Não tem aquela balança que tem 2 pratos que a gente vê na feira? O sinal de igualdade é o meio da balança. E o peso que está nos pratos são esses valores aqui, ó. O que está no primeiro membro e o que está no segundo membro. Tá? Se a gente quisesse fazer alguma alteração em um dos pratos e manter o equilíbrio, a gente tem que fazer essa alteração nos 2 pratos, certo? Então, essa é a ideia. Quais são os artifícios que a gente pode usar em matemática? As 4 operações. No caso de equações, a primeira ideia é isolar o termo que possui a incógnita. Professor, o que é termo? Termo é cada um desses elementos assim, que são separados por um sinal de mais ou por um sinal de menos. Aqui a gente tem um termo e aqui a gente tem um outro termo. Tudo isso no primeiro membro. No segundo membro só tem um termo, tá? Nessa equação. Então a gente tem que buscar isolar, deixar sozinho esse termo que tem a
incógnita. Para fazer isso, eu tenho que buscar um meio de tirar esse 1 aqui, esse peso desse prato aqui, ó, esse 1 aqui. Como é que eu faço para retirar esse? Eu vou subtrair. Eu quero retirar, né? Porque ele está sendo somado, então eu vou retirar ele. Então vai ficar 2 vezes A, com mais esse 1, com menos esse 1. Pessoal, você não vai retirando, por que você não só apaga ele daqui? Ah, pessoal, a gente tem que fazer as operações matemáticas e tem que escrever a operação. Pra gente, quem for ler o que você está fazendo, saber o que você está fazendo. Isso vai ser igual a 5. Se eu retirei um peso desse prato, eu tenho que retirar esse mesmo peso do outro prato. Se eu retirei um, do outro lado eu tenho que retirar um também. Não é verdade? Agora a gente pode escrever 2 vezes o A mais 1 com menos 1 é igual a 0. 0 com... Coloquei esse resultado bem aqui. 5 menos 1, 4. Certo? Se eu somasse esse valor com 0, vai dar quanto? Esse mesmo valor. Então, a gente tem que 2 vezes A é igual a 4. Agora, a gente não tem mais somas e não tem mais subtrações. Então, vamos resolver a questão das multiplicações e divisões. Aqui a gente só tem uma multiplicação, certo? Primeira forma de ver isso aqui. 2A é igual a 4. Se eu tenho só um A, é igual a quanto? Tenta ver o A, essa letrinha A, como se fosse pão. 2 pães custam R$4. Então, um pão vai custar quanto? 2. Por matemática, a segunda forma de ver, por matemática, usando artifícios matemáticos, você tem o seguinte. 2A é igual a 4. Para mim saber o valor de 1A, eu tenho que retirar, dividir essa quantidade aqui de forma que eu encontre só 1. Então, eu vou dividir por quanto? Por 2. Se eu dividir o primeiro membro da equação por 2, o segundo membro eu também vou dividir por 2. Por quê? Para manter o equilíbrio, manter a igualdade. Lá pela lei do cancelamento que nós estudamos, acho que foi em agosto, diz que se o número está fatorado e existe divisores desse número no denominador, eu posso fazer a lei do corte, ou lei do cancelamento. Então, ó. Então, isso aqui é igual a igual a 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, o valor de A da incógnita A é igual a 2. A primeira questão da página 153. Eu marquei a letra A, C e K. A letra A tem a seguinte equação. 3x mais 5 igual a 8. Qual é o valor da nossa incógnita? Ele pede, calcule a raiz ou solução das seguintes equações. Raiz é o valor que eu, substituindo essa incógnita, essa letrinha, torna essa equação verdadeira. Torna o que está desse lado igual ao que está desse lado. Então, a gente vai usar os artifícios de matemática para encontrar esse valor. Primeiro, vamos isolar o termo que tem a incógnita. Então, vai ficar 3 vezes x com mais 5. Então, vou retirar esse 5. Então, fazer o quê? Menos 5. Igual a 8 menos 5. Então, onde é que vem esse menos desse lado? Ó, pessoal, se eu tirei desse lado aqui, eu tenho que tirar desse lado também. Porque senão a igualdade fica... Senão não permanece a igualdade. Então, vai ficar 3 vezes x mais 5 com menos 5, nada. Igual a 8 menos 5
3. Agora, 3x igual a 3. Como eu tenho que fazer uma multiplicação 3x, então vou dividir esse valor aqui para deixar somente o x pelo valor que está multiplicando esse x. 3 vezes x dividido por 3. Se eu dividir por 3 desse lado, eu vou dividir por 3 do outro lado. Isso vai implicar que x é igual a 1. Gente, isso aqui é o que aconteceu aqui. Lembra da lei do cancelamento. Se eu tenho um número no numerador que é divisível pelo denominador, eu uso a lei do cancelamento. 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes x é x. 3 dividido por 3 é 1. Então, x é igual a 1. A segunda questão tem 3 equações. 2x menos 6 igual a 10. 3x menos 5 igual a 4. E 5x menos 7 igual a 8. Ela diz que duas dessas equações são equivalentes. Como é que eu vou encontrar saber se elas são equivalentes realmente? Você vai procurar a raiz de cada uma dessas equações, assim como a gente fez no item A da primeira questão. As que tiverem a mesma raiz são equivalentes, tá? Então é só vocês fazerem. Vou fazer aqui a primeira equaçãozinha. 2x menos 6 igual a 10. Escrever 2x menos 6. Aqui, ó, tem uma retirada de 6. Para mim fazer isso aqui desaparecer, eu vou somar com 6. Mas, professor, lá em cima, lá no item A da primeira, só fez foi tirar, ó. Mas aqui, ó, já está sendo retirado. Se eu colocar menos 6 aqui vai ficar menos 12. Eu tenho que fazer uma soma com um número de tal forma que isso aqui se torne zero. Menos 6 somado com qual número é igual a zero? Com mais 6. Então, isso aqui é igual a 10 com mais 6. 2x. O resultado disso aqui é quanto? Zero, né? Então é nada. Igual a 10 com mais 6 é 16. 2x é igual a 16. Eu posso escrever agora 2x dividido por 2 é igual a 16 dividido por 2. Professor, por que esse negócio está sendo dividido por 2? De onde é que veio esse dividido por 2? Porque eu quero isolar, ó, essa incógnita, o x. Se aqui eu tenho duas vezes o x, basta eu operar esse termo com a operação inversa, que é o inverso de multiplicar, dividir. Então, vou dividir aqui por quem? Pelo número que multiplica esse x. Então, 2x dividido por 2 é igual a x. Do outro lado, eu tenho 16. Se no primeiro termo dividir por 2, o segundo termo também tem que dividir por 2. Lei do cancelamento. 16 dividido por 2 é 8. Agora basta vocês procurarem nas outras equações qual deles tem a incógnita igual a 8. Aí vocês vão saber quais são as equações que são equivalentes. A terceira. Um número X de países disputou a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, realizados em 1896, na cidade de Atenas, capital da Grécia. Se X representa a raiz da equação 2 vezes x com mais 12 igual a 110 com menos 5x, quantos países disputaram a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna? Pessoal, o x aqui é a quantidade de países que participaram dessa disputa. Então a gente tem que encontrar o valor desse x. Tá? Professor, aí tem 2x. Tem um no primeiro membro
e o outro no segundo membro. A gente tem que encontrar o valor de um e do outro. Pessoal, quando a gente tiver uma equação e que a incógnita está aparecendo nos dois membros, eles têm o mesmo valor, tá? Agora a gente tem que fazer certas manobras para que os dois fiquem no mesmo membro. E aí a gente pode fazer a operação com ela, somar, subtrair, multiplicar ou dividir. Geralmente a gente está tudo que tem incógnita por primeiro membro. Então como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos eliminar do primeiro membro os termos que não tem incógnita. Então vai ficar 2 vezes x. A gente vai eliminar esse termo aqui.